Encapsulamento. Um dos pilares da programação orientada a objetos é o encapsulamento. Então, a gente tem 4 pilares, certo? A abstração, a herança, o polimorfismo e o encapsulamento. O encapsulamento ele se refere à prática, detalhes internos de uma classe e expor apenas o que é necessário para o uso da classe. Às vezes você tem um objeto ou uma classe que você quer naquela classe só disponibilizar um método para fazer a autenticação de usuário e senha. Bom, mas para fazer aquela autenticação, você faz uma consulta no banco, você faz uma verificação da senha, tudo isso. Então você não precisa ficar expondo isso para todo mundo. Você torna isso tudo privado, vai deixar público somente aquilo que você quer que as pessoas utilizem daquela classe, que é a autenticação. Então, por isso que com esse recurso você expõe apenas o que é necessário para o uso da classe, tá? Isso é feito, esse encapsulamento é feito através do uso de modificadores de acesso, tá? Como o private, o protected e o public, para controlar a visibilidade dos atributos e dos métodos desta classe. Quais são os benefícios do encapsulamento? Dele é a proteção de dados. Um dos benefícios mais evidentes é a segurança. A segurança em nível de código, tá? A gente tem segurança em nível de rede, segurança em nível de hardware. Aqui a gente está falando de segurança em nível de código, em nível de aplicação. Então, evita acesso direto ou não autorizados a atributos de uma classe, protegendo-a de alterações indevidas. Na manutenção do código facilita também, porque digamos que você tem esse método lá de fazer login. À medida que você pode adicionar camadas de segurança dentro desse método de fazer login, isso não vai impactar quem já utiliza esse método, porque é fazer login, né? Então, você pode criar outras rotinas ali dentro, tornar elas privadas e só chamar essa parte pública mesmo. A outra é a flexibilidade, né? Que é permitir a criação de métodos de acesso, os GET, que é para acessar, e de modificações SET, que podem incluir lógica adicional de validação ou transformação de dados. Então, como é que funciona aqui, né, no código essa questão do encapsulamento? A grosso modo é o seguinte: você torna privado todos os atributos dessa classe e só vai ter métodos públicos para poder acessar esses atributos. Então, os atributos de uma classe são geralmente declarados como private, ou seja, ninguém tem acesso direto aos atributos, só mesmo os membros da própria classe, tá? O que significa que podem ser acessados dentro da própria classe. E os métodos são públicos, né? Publics. Métodos públicos são usados para medir o acesso aos atributos privados de uma maneira controlada. E esses métodos são conhecidos como GET e SET. GET e SET é um conceito e a gente vai ver o que é isso, tá? Então, vamos ver aqui, vamos criar uma classe pessoa, em que ela vai ter dois atributos, nome e idade, e nós vamos criar métodos tanto para acessar o atributo, quanto para modificá-lo. Então, toda vez que eu for acessar o atributo, a gente dá um nome de get, coloca na frente o nome get. Toda vez que eu vou modificar esse atributo, olha, por exemplo, aqui nome, eu vou passar um nome para cá e a variável nome vai colocar no atributo nome esse valor que eu passo para cá. Nós vamos dar o nome de set, tá? Então vamos fazer aqui para ver como é que a gente fica aqui no código. Crio o pacote encapsulamento, vou criar um objeto pessoa. Aqui dentro dele eu vou colocar 2 atributos que tem que ser privados, tá? Private, que é do tipo string, nome, e aqui private, int, idade. Bom, como eles estão privados, só podem ser acessados aqui dentro da própria classe, certo? Então, eles estão encapsulados porque estão como privado. Então, eu tenho que escrever métodos para poder manipular esses atributos. Então, eu vou escrever, para cada atributo, eu tenho que escrever um método que modifique ele e tenho que escrever um método que acesse a ele. Então, quando eu quiser modificar, eu vou colocar aqui public void set nome. Então, eu vou setar o nome
aqui, string nome, né? E aí eu vou dizer que meu atributo nome lá em cima vai receber essa variável nome aqui, certo? A mesma coisa para a idade, tá? Então, idade, você é só fazer assim. Aqui, então aqui é 7 idade. Idade, e aqui eu vou receber um atributo int com a idade. Idade ali em cima e idade aqui. Beleza. Aqui, ó, eu estou escrevendo os meus sets, ou seja, vou modificar, vou receber alguma coisa aqui e vou modificar o nome. Eu tenho que escrever também os gets, porque como eles estão privados, se uma pessoa quiser ler o nome, né, se um programador, alguém que está utilizando essa classe quiser ler o nome, ele precisa de um método para ler esse nome. Então, esses métodos de acesso, né, para a leitura dos atributos, a gente chama de get. Então, ó, um public, e aqui, como é leitura, ele vai retornar alguma coisa. Ele retorna o tipo de dados que ele vai retornar. String get nome. Como ele não recebe nada, é só para mostrar, e ele retorna aqui o atributo com o valor dessa variável, tá? A mesma coisa tá para a idade, tá? Public, e ela retorna o que? Um inteiro aqui, int get idade. Também não precisa receber nada, só retornar aqui return this idade. Pronto, agora quem for acessar essa minha classe pessoa, os meus dados nome e idade estão protegidos, são privados, e eu escrevi métodos públicos para acessar ou modificar esses dados. Qual é a vantagem? A vantagem é que aqui dentro eu posso chamar outros métodos, fazer consulta de banco de dados, determinar acesso, tudo dentro do método, porque é onde acontecem as nossas ações, certo? Então aqui os meus dados estão encapsulados. Em programação orientada a objetos é comum você sempre encapsular os seus dados como privado, escrever métodos para eles. Então, e também, às vezes você quer uma rotina aqui que ninguém use. Digamos que assim, eu não quero que ninguém modifique o nome, além de eu mesmo. Eu posso colocar aqui privado, private, entendeu? Ninguém acessa mais esse método, só eu. E aí eu posso utilizar ele aqui dentro e chamar ele como eu quiser aqui dentro também. Pode acontecer. Mas o conceito de encapsulamento é esse. Ok? Então, ó, apesar de colocarmos set e get no início de cada nome do método, é importante frisar que isso é apenas um conceito, tá? A gente coloca essas palavrinhas em inglês aí que foi convencionado, mas pode ser qualquer outra palavra também. Não vai deixar de estar encapsulado os meus atributos, podendo ser outro nome. Na prática, o nome set está indicando que o método irá modificar um atributo da classe get, irá devolver o valor de um atributo. Então, ó, se no lugar aqui de set idade, eu colocasse aqui, ó, modificar nome, no caso, ou modificar idade, os dados ainda estariam encapsulados. Esse daqui ainda seria um método set, esse daqui também seria um método set. A mesma coisa no get. O get é um conceito, então eu posso mudar aqui. Então, pega nome, tá? Pega idade. É um conceito apenas. Continuar sendo um método set, porque está modificando o meu atributo, set, modificando atributo. E aí aqui ainda continuaria sendo um get, porque ele está apenas acessando um atributo, ou seja, está retornando o atributo, Mas é convencionado ser desse jeito set e get, tá? Mas apenas um conceito, não podemos esquecer disso. E eu vou deixar set get mesmo aqui, porque a gente fica muito mais fácil, na hora que você bate o olho, você sabe que os dados já estão encapsulados e está implementando esse conceito aí da orientação a objeto e encapsulamento. Bom, aí, só para finalizar, eu vou usar o método toString para mostrar as informações desse objeto aqui e chamar lá na classe lá de teste, né? O que é o método toString? Ele é um método padrão em Java que está presente em todas as classes, né? Pois é definido na classe Object, que é a superclasse de todas as classes em Java. O propósito dele é tornar uma representação textual do objeto. Então, ó, se eu estou com todos esses nomes aqui, eu posso escrever um método toString public string to
toString, esse é o nome dele. Ele só, na verdade, é um método mostrar, né, da vida aqui. Ele vai retornar uma string. Eu posso colocar aqui return, eu posso colocar uma string aqui, né? Então, nome. Eu posso usar tanto o atributo, quanto eu posso usar também ali o método, né? Estou dentro da mesma classe mesmo. Nome e idade. Vou usar aqui o método this.getIdade. Poderia usar o atributo também, tá? Estou dentro da mesma classe. Pronto, fica aqui. E ele está dando essa mensagenzinha aqui, porque se eu adicionar isso daqui, ele vai, override, estou dizendo que está tendo uma relação de herança, e que eu estou reimplementando esse método da classe abstract aqui, tá? Pronto. Agora eu posso mostrar esses dados aqui. Vou criar uma testa pessoa aqui. Testar pessoa, onde vai ter meu método principal. E eu vou chamar o meu objeto P1 igual new pessoa. Pronto. Aqui, ó, quando eu dou um P1, eu já não vejo mais os atributos. Estão encapsulados, estão privados, eu não enxergo mais eles. Mas eu enxergo os métodos que vão modificar os meus atributos. Então, eu vou usar o setNome para colocar o nome, né? Pedro, por exemplo. E vou usar o setIdade para modificar a idade dele, que é 18, né? Então, ó, vejo que os dados estão encapsulados. Vou chamar aqui agora o toString, tá? Dados da pessoa. Aí eu chamo o método aqui dentro, p1.toString, aqui, e ele já me mostra os dados do objeto. Dados da pessoa, nome, Pedro, idade, 18, né? Só uma questão de formatação, mas é isso mesmo, né? Idade. Pronto, bonitinho.